E agora, para a gente continuar o nosso papo, para a gente saber um pouco mais, a gente também tem a participação do nosso querido doutor, do psiquiatra, doutor Rodrigo Ramos. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Muito obrigado, Abiane. É prazer estar aqui com você. Olá, Isabela. Olá, discutindo doutor. Um tema tão importante, né? Com certeza, doutor. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes e estava esperando aqui a sua presença para a gente entrar no assunto do burnout. E eu queria muito que o senhor falasse para a gente um pouquinho o que é, né, essa doença, né? Como que ela vem, como que as pessoas identificam, o que é o burnout? O burnout é uma doença ligada ao trabalho. É uma doença que está totalmente relacionada ao trabalho excessivo. Então, ela vem do trabalho. Vamos pensar assim, o ser humano, ele não necessariamente foi planejado para trabalhar tanto. Então, as pessoas que estão vinculadas a um trabalho excessivo tendem a ter uma resposta contrária na parte psicológica. Então, o que a pessoa vivencia? Uma tristeza, um desânimo incrível, uma sensação importantíssima de esgotamento mental, Abiane. Se você conversa com uma pessoa que descreve a síndrome de burnout, a primeira palavra que ela fala é: eu estou esgotado. Além disso, ela perde completamente a motivação para o trabalho, aquilo perde o sentido para ela e ela começa a coisificar, a gente chama isso de despersonalização. Ela começa a coisificar as coisas e as relações. Por exemplo, o chefe, ela para de chamar pelo nome, ela chama simplesmente de chefe. O colega, ela chama de gerente. O cliente é o cliente número tal. Entendeu? Vai perdendo as relações, aquilo vai perdendo o sentido e perde completamente as emoções. O trabalho perde a graça, em suma. E isso acontece tanto física, né, porque provavelmente deve ter dores, né, que a gente sente no corpo, emocional, pelo que você está dizendo, e cognitivo também, intelectual. Isso acontece, a gente consegue verificar isso dessas três formas? O que acontece, né? Esse estresse excessivo, ele libera um hormônio no nosso corpo que se chama cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e ele é um hormônio anti-inflamatório. Ele é a raiz do famoso corticoide que a gente toma quando a gente está mal. Na medida que ele começa a liberar excessivamente cortisol, todos os neurotransmissores, as substâncias cerebrais ligadas a prazer, param de ser produzidas. Então a pessoa fica mais depressiva e vulnerável a ter doenças, porque tem um anti-inflamatório, ou seja, a imunidade dela cai muito. Junto com isso, nós começamos a ter dor no corpo, alteração do padrão de sono, alteração do apetite, a pessoa fica com um humor muito irritável e ela perde a capacidade de se concentrar. Como o cérebro está muito esgotado, ela não consegue ler direito, você precisa repetir várias vezes a mesma coisa para ela entender. A pessoa está exausta, ela não tem mais condição produtiva nenhuma. Isabela, como foi para você identificar tudo isso, né? Tipo, estou passando por esse momento. Como é que foi isso? Porque você já estava lendo muito sobre o assunto, né? Já estava pesquisando, né, dentro desses entrevistados para o livro. O que eu pretendia lá em 2017 era propor uma reflexão para as pessoas não adoecerem por estes novos tempos. Só que aí o que acontece? Veio o Papai do Céu e falou: pera lá, que você precisa sentir na pele para você poder falar isso, né, para as pessoas realmente acreditarem no que você pesquisou. Então, eu assino embaixo em tudo que o doutor falou e digo mais, né? O burnout é um freio, não é o fim. Eu estou aqui, inclusive, para te mostrar isso. E o burnout pode ser prevenido, né? Mais ainda por eu estar aqui, porque falar sobre os problemas de saúde, sobre o que estamos vivendo, todo mundo fala, mas então o que a gente pode prevenir, né? Então, respondendo a sua pergunta, como foi para mim? Eu não vi o burnout chegar. Mesmo entrevistando pessoas que tinham desenvolvido burnout, ou pessoas que tiveram sintomas muito parecidos com o burnout, mas não tinham este nome, não receberam este nome, né? Porque nem todos os médicos estão preparados, assim como o Dr. Rodrigo, para reconhecer, para tratar, para diagnosticar o burnout. Então, quando eu recebi o diagnóstico, né, da síndrome de burnout, eu chorei muito, porque eu falei, não pode ser, eu amo o que eu faço. E eu já estou fazendo acupuntura, terapias, tomando remédios naturais, homeopatas, anfetamina. Eu estou fazendo tudo o que eu posso. Anfetamina, inclusive, com receita médica.
né? Porque muitos médicos hoje entram na vibe, né, que você realmente vai dar conta de trabalhar 20 horas por dia e vai estar lá, né, impecável. Não, isso por longos períodos não existe. Nós, como o doutor disse, nós temos um limite físico. E é muito curioso, porque nós vivemos também numa sociedade em que ouvimos o tempo inteiro, supere seus limites e tal. Sim. Tudo bem, isso é bacana, mas entre um limite e outro você precisa descansar. É a micropausa, como eu te falei. Você precisa respeitar os ritmos e a velocidade do seu corpo, entende? Então, para mim, foi muito triste, foi um choque, mas aí eu fui entendendo que eu precisava realmente passar por aquilo para poder mostrar. O burnout, primeiro, não é um problema novo, é um nome novo para um problema antigo. Né? Nós já tivemos outros nomes, falo isso inclusive no livro, mas agora é evidente que ele aumentou. E se antes nós trabalhávamos, né, pegando a Revolução Industrial, se os movimentos eles eram físicos, nós tínhamos o maior número de doenças ocupacionais físicas. E agora o que a gente usa, gente? Não é mais a mente? Então agora sim, as nossas consequências serão mentais. Como a Lé teve, né? Como teve a Lé. Falo isso no livro, na década de 90, né? Foi difícil. Aí tem uma outra questão agora, né? Na década de 90 já foi difícil para os bancários serem reconhecidos com lesões visíveis. Imagina agora que a gente está falando de um problema que é invisível. Né? Nós não temos empatia para aquilo que não é visível. Mas enfim, só voltando, tem uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês. Você pode ter burnout e ser saudável. Você pode reconhecer, não só o burnout, você pode sofrer de ansiedade ou desenvolver uma depressão e ser saudável. Porque a doença não é uma punição, ela é um aviso para que algo pior não aconteça. E o que é algo pior? A morte. Então, no Japão, eu trago no livro o termo karoshi, é morte por excesso de trabalho, é morte súbita. Isso é um fato, isso eu não estou inventando, percebe? Então, nós temos que rever muitas crenças, nós temos que rever os nossos limites, nós temos que, pelo menos, buscar as informações. Então, a síndrome de burnout é uma, tá, Biane? É uma das consequências do excesso de trabalho. Outra coisa, excesso de estresse, excesso de pressão, excesso de trabalho por longos períodos, tá? Então não é um final de semana cansado, não é um final de semana em que você dormiu pouco, não, são longos períodos. No meu caso foram muitos anos, em que eu acumulava madrugada e excesso de trabalho. Mas cada pessoa, eu entrevistei mais de 4 mil, né? Hoje o Brasil tem 20 milhões de pessoas com diagnóstico, né? Número da USP. Então, nós precisamos olhar com mais carinho para esta situação que só tende a aumentar, inclusive agora com a pandemia. Com certeza. Profissionais das áreas de saúde, professores, né? Nós já temos várias pesquisas já falando sobre o aumento da síndrome de burnout. E ó, a gente tem uma pergunta aqui, a gente tem várias perguntas, a gente vai ver agora a pergunta da Tamires Lemes, que é de São José dos Campos. Tamires, com você. Boa tarde, meu nome é Tamires e eu gostaria de saber se essa síndrome pode resultar em estado de depressão ou outra doença psicológica. E aí, doutor? Com toda certeza, Tamires. O burnout, uma das maiores comorbidades que ela traz é a depressão. Né? O burnout, ele é quase um filho da ansiedade, né? E foi incrível o que a Isabela falou, porque a gente vê... a nossa sociedade hoje, ela é moldada na cobrança. Sim. Né? Tudo foi feito para ser cobrado excessivamente. Então, no trabalho, se você diz que você trabalhou, que você respondeu um e-mail às 2 da manhã, você tende a ser mais valorizado. E é importante atitudes como a da Isabela, de trazer o livro, porque a organização precisa se envolver no tratamento. É impossível, a perda que a gente tem com a funcionabilidade do funcionário é imensa, né? Porque ele vai ter que ser afastado, né? Porque, como disse a Tamires, muitas vezes vai vir quadro depressivo, então a gente fica muitas vezes sem ter o que fazer. Então como que é a nossa sociedade hoje? Você está lá, você tem que responder e-mail, você está conversando com seu namorado, entra o WhatsApp às 10 da noite do chefe e você tem que responder na hora. E isso é valorizado, entendeu? As pessoas estão perdendo cada vez mais a capacidade de dizer não para o trabalho, não para o emprego. No momento de pandemia, o que eu fiquei impressionado é que assim, as reuniões hoje, elas são marcadas, todo mundo trabalhando online, mas a reunião é marcada das 1 às 2. A reunião seguinte é das 2 às 3, não dá nem 5 minutos para tomar uma água. E depois das 3 às 4.
né? Já se fala até de uma fadiga causada pela tela excessiva. Então, assim, nós só estamos incrementando esse problema. E enquanto a nossa sociedade não resolver discutir seriamente isso, o burnout já vai crescer. Nós tivemos agora com a pandemia uma atualização dos diagnósticos. A Isabela falou de 22 mil pessoas. Nós já estamos em 33 milhões. O negócio já está impressionante, entendeu? Não para de crescer. Então, assim, voltando para a Tamires, sim, na medida que a gente tem a liberação de cortisol e tem alteração de neurotransmissor, pode vir depressão e pode vir ansiedade, tendo que ser tratada adequadamente, porque senão a pessoa só piora e pode chegar à morte, inclusive, como disse a Isabela. E o que a gente não pode esquecer é que nós somos diferentes, por exemplo, de uma TV, de uma máquina, de um celular, que quando começa a pifar a gente troca, né? Nós somos seres humanos e aí não vai ter troca assim tão fácil, né? Não é comprar outro. É isso mesmo, Biane. Isso que o doutor falou sobre essa falta de pausa entre uma atividade e outra foi o que eu disse agora há pouco, sobre a micropausa. E eu falo muito sobre isso no livro. Pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. Então, o que eu poderia ter feito antes de ter o diagnóstico da síndrome de burnout? Ter olhado para aqueles 28 sintomas, 28 questões de saúde que eu já estava lidando e ir a um médico integrativo, porque nós não somos partes, nós somos um todo. Então, se você vai no médico que olha um resultado, ele está ali com uma visão muito recortada, né? Então, o que eu vivi? Desde queda de cabelo, manchas na pele, que de certo modo você acha que faz parte, né, do passar dos aniversários, até problemas vasculares, de coração, estômago, intestino, era um monte de problema. Você vai dando desculpa, não vai? Você vai culpando o glúten, né? O café, né, doutora? A gente culpa tudo. O intestino irritado é o glúten. Você está vivendo uma vida tão surreal. Lactose. Total. Glúten, lactose. Então você vai colocando a responsabilidade, né, do que você faz, do excesso do que você faz, nas coisas. E não está nas escolhas que você está fazendo. Então, eu poderia ter tido essa consciência antes, sim, mas eu só tenho agora que eu vivi a situação. E eu estou aqui para falar para vocês. Não considerem normal o que é anormal. Então, não é normal trabalhar com dor todos os dias. Só que a gente também, assim como a gente romantiza o cansaço, tô correndo, não tenho tempo, né, de fazer nada, a gente também carrega uma necessaire de remédios e, né, quando alguém precisa de uma dorzinha de cabeça, eu tenho. Né? Então, bom, trago todas essas informações também, só para complementar um pouquinho o que o doutor está falando, porque tá muito mais palpável do que a gente pode imaginar, né? E veja, muito cuidado, tá, com o preconceito. Precisamos falar de preconceito porque, como eu disse, nós não temos empatia por aquilo que nós não vemos. Então, eu preciso realmente considerar que nem o coronavírus existe. Eu não estou vendo o Covid. Exatamente. Então, né? Então, percebam, o que a gente não vê é muito maior do que a gente vê. Então, você precisa ter um olhar mais acolhedor para o que está acontecendo à nossa volta, para a evolução da comunicação e dos transportes na sociedade, que faz você consumir a sua energia, o seu tempo, o seu cérebro muito mais do que antes, isso é um fato. E mais, aí para finalizar, para passar a palavra para você, nós precisamos encontrar limite nesse mundo sem limites, com delicadeza. Então, como eu disse, treinando não é para você parar de trabalhar. Não, é só para você encontrar o equilíbrio. Não se esqueça que quando a gente coloca a mão em prece, a gente coloca a mão no meio do corpo. Né? Os extremos são muito ruins, então é equilíbrio. Você precisa trabalhar, é evidente, todos nós precisamos e nós amamos o que fazemos, né, Biane? É dom a serviço do mundo. Mas para você continuar fazendo o que você ama, né, você precisa se cuidar, se colocar na agenda. E outra coisa, já que o doutor falou, aquele chefe, aquele chefe da equipe, o líder que te elogia por responder o e-mail de madrugada, não é o chefe que vai te visitar no hospital. Tá? Pronto, falei. É isso mesmo. Pronto, falei. E essa coisa do invisível é bem isso mesmo, né? A gente precisa ter empatia. E a gente fala tanto aqui da fé, não é? Como é que a gente, Deus, né? Como que a gente vê Deus na nossa vida, né? A gente não consegue vê-lo. Não é uma pessoa aqui. Não é um invisível que a gente acredita, que a gente sente, né? Então tenta entender o que você sente no seu corpo também. Doutor, tem mais uma pergunta. É a pergunta da Célia Maria, de Cachoeira Paulista. Boa tarde, Biane. Boa tarde, doutor. Meu nome é Célia e eu moro em Cachoeira Paulista. Eu gostaria de saber quais as atividades que eu posso exercer durante o dia
para diminuir os sintomas da síndrome de burnout. E aí, doutor? Célia, o que é muito importante é você ter a noção de que assim, a gente precisa sair do ambiente de esgotamento, ou seja, se precisa atividade física, meditação ajuda demais, uma alimentação adequada ajuda muito, e atividades que te dê prazer. Porque assim, o burnout ele vai vir pelo esgotamento, então você não está tendo descarga de prazer. Então, qualquer atividade que te dê prazer vai ajudar muito. Passear, ter um pouco de ar puro, isso ajuda demais. E às vezes, ter atividades não ligadas ao que você faz. Por exemplo, vamos supor, se você trabalha muito com a mente, chega no final de semana, você vai para o computador e não sai do computador. Você não descansou a cabeça. Não é necessariamente dormir que faz você descansar a cabeça. Você precisa ter atividades que saem um pouco do que você está acostumado no dia a dia, né? Eu costumo dizer, fim de semana eu não quero ver filme difícil, porque senão eu vou ficar analisando os personagens, né? A gente precisa ter coisa absolutamente fora do nosso dia a dia, né? Então, coisas que te sair com amigos, dar risada, assistir filmes de comédia, tudo isso ajuda muito. Desligar um pouco o celular, o WhatsApp, sair um pouco daquela coisa massiva das notícias que mais enchem a nossa cabeça. Qualquer coisa ligada a uma descarga de prazer vai te ajudar, Célia. E aí, Isa? Até porque, tô adorando aqui a fala do doutor, mas veja, não, gente, meu cabelo aqui, ó, tô arrumando aqui, lembra? Falei, quero ficar bem na foto. Até porque é o seguinte, quando você ama demais o que você faz, você abre mão de você. Então, o lazer, doutor, e a atividade física são as primeiras coisas que você abre mão para só investir a sua energia no trabalho. Isso é um fato, tá? Então você abre mão das atividades de lazer, né? Você se afasta, inclusive o isolamento é uma das características de quem está desenvolvendo burnout, e atividade física. Só que atividade física é uma coisa, exercício físico é outra, meditação é uma coisa, respiração é outra. Muita gente quer meditar e não está prestando nem atenção na respiração. Muita gente quer fazer exercício físico e nem faz atividade física, que são as atividades, né, dentro de casa. Então, sim, é muito importante que você se coloque na agenda. Oh, gente, mais uma vez. Por favor, gente. Não é? Se coloque na agenda, porque, até como a doutora Carmita Ábido disse, doutor, recentemente, esse número da USP, né, de 20 milhões, foi no início do ano. Ela mesmo disse que o número é muito dinâmico, então agora você já acabou de me atualizar. Ela disse que desse número, as mulheres têm mais chance de desenvolver burnout do que os homens, e um indício, tá? Se você pode ter burnout, Eliane, é quando você só fala do trabalho. Sabe? Aí complica, Quando hein? você só fala de trabalho, significa então que mais nada está entrando, né, no seu repertório, na sua vida. Olha que curioso. E que triste ao mesmo tempo, Exatamente. não é? Tenho família, tenho outras coisas que eu preciso cuidar. Exatamente. Eu mesma, né? Especialmente você, porque senão você não tem como oferecer e nem cuidar de ninguém. Agora é por isso que espaços como esse são fundamentais para você desmistificar, para a gente amenizar esse preconceito que não faz mais sentido nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Com certeza. Não é? E isso é tão interessante, uma colocação complementando um pouco no consultório. Quando isso vem, eu sempre pergunto, vamos pensar em algo que você possa fazer fora trabalho? Muitas pessoas viram e falam, mas eu nem sei o que eu posso fazer, não sei o que eu gosto. As pessoas esqueceram de pensar no que ela gosta de fazer. O jeito que a coisa é montada faz com... não, o que eu gosto é de trabalhar. Se sente culpado. E é bem o que a Isabela falou, no final das contas, o sobrenome da pessoa é trabalho. E tudo que ela passa a desenhar para ela é como vai ser o trabalho, qual o próximo projeto, o que ela vai fazer depois. Esqueceu completamente dela, né? O eu fica completamente ameaçado. E eu sei que a Isabela que está recebendo várias mensagens já, e ela falou que tem uma que ela queria muito compartilhar. Fale. Não, veja, olha só a audiência, que maravilhosa. A Letícia Macedo é uma jornalista que trabalhou comigo, inclusive, né, na Globo, está aqui acompanhando a TV Aparecida, e lá pelo Instagram, a Severina Fernandes dizendo, né, estou vendo você nesse momento, TV Aparecida, né, Deus ilumine o caminho de todos, sou devota de Nossa Senhora. A tecnologia, ela é muito boa para nos aproximar, né, das pessoas, mas ela também tem limite.
Então eu não posso usar toda a tecnologia, como o doutor falou, né? Este excesso de acesso, sim, vai sobrecarregar o nosso cérebro e vai consumir o nosso tempo. Então sou eu que vou, né? Então agora, neste momento que eu já te passei as mensagens, eu vou desligar. Vai ficar só concentrado aqui em você. Uma coisa de cada vez, né, doutor? Maravilhosa. E acho que é bem isso, né, doutor? Se a gente puder dar uma dica para as pessoas, além de se colocar na agenda, né? Eu falo que não tem como a gente amar alguém se a gente não se ama, né? Então não tem como a gente cuidar de alguém se a gente também não se cuida. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas, para ficar atenta nesses sintomas, o que a gente pode fazer para prevenir. O senhor já falou um pouquinho das atividades, mas queria um recado meio que para a gente fechar um pouco um assunto que não tem como fechar, porque acho que a gente até pode pedir para as pessoas em casa, o que o senhor acha, hein, doutor? Para a Isabela voltar, para o senhor também, para a gente continuar falando bastante sobre o assunto, porque eu acho que é um assunto que ajuda muito as pessoas. Eu acho que a primeira coisa importante que a pessoa tem que se dar conta é que ela tem que olhar lá para o mundo interno, porque neste mundo interno a gente tem carregado cada vez mais um personagem cobrador, que exige da gente cada vez mais o melhor desempenho e que fica exigindo da gente perfeição. Não é incomum a gente exigir mais da gente do que a própria empresa exige. Como é que a gente sabe disso? Sabe aquela sensação que você tem, que você sempre está devendo, que você está aquém, que você precisa entregar mais, aquela coisa que te faz acordar de madrugada e falar assim, não, porque como que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser a agenda? Eu vou pedir para você olhar para isso e começar a tentar enfrentar essa figura, começar a tentar enfrentar isso que você carrega aqui dentro e que te exige perfeição, porque é isso que está te adoecendo. O mundo externo exige, mas assim, ele só ganha a partida porque ele encontra sintonia do mundo interno, entendeu? Se a gente aprende a falar, chefe, isso não tem condição de ser feito, porque eu não posso, eu estou sobrecarregado. Quanto mais a gente aprender a falar isso, mais as instituições vão se dar conta de que elas precisam pegar mais leve, porque senão ela vai perder o funcionário, etc. Então vai ser muito importante você olhar para você e dizer, eu vou respeitar o meu limite. Eu vou dizer não para cobrança excessiva, para perfeição excessiva. Eu vou trabalhar dentro do que eu posso. Quanto mais você fizer isso, mais você vai encontrar ressonância no mundo externo e vai encontrar paz para conseguir usufruir do trabalho e do ambiente que você vive. Doutor, muito obrigada por hoje. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, viu? Obrigada demais por hoje. A gente espera uma próxima. Pode ser, doutor? Eu também espero, já estou aguardando.